Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde, sempre muito bom estar com você e a gente já quer começar convidando você a entrar no nosso site www.programavivamais.com.br e interaja conosco. Sempre muito bom receber suas dicas de roupa, de cor de maquiagem, de batom, adoro. A gente gosta muito quando você manda as perguntas para os nossos convidados e por causa das suas perguntas é que hoje nós estamos trazendo o Dr. Sérgio Quito, que já veio algumas vezes e a gente adora quando ele vem, que é uma aula de oftalmologia. Dr. Sérgio Quito, que é oftalmologista, tem mestrado, doutorado na Califórnia, que trabalha no Hospital de Clínicas, dono da Oftalmo Centro, meu oftalmologista, com todo orgulho. Obrigado. Seja bem-vindo, Sérgio. É sempre tão bom quando está aqui conosco. Para mim é que é um prazer, eu adoro vir no programa, conversar com vocês, debater. A gente tem bastante tempo para esclarecer as dúvidas e aprender bastante aqui. A gente não debate nada aqui, viu, Sérgio? Só nós adora aprendemos. Aprender contigo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer grande estar com vocês aqui. Obrigada pela tua disponibilidade, né? A gente sabe que essa hora da noite todo mundo está louco para ir para casa descansar, mas muito obrigado por estar conosco, viu? Obrigado. Eu acho que a gente pode começar pela anatomia do olho, né? Que é uma coisa muito interessante, né? O pessoal adora olhar. Eu acho interessante começar por essa parte para as pessoas entenderem como é que nós enxergamos. Porque às vezes as pessoas acham que quem enxerga, na verdade, é o olho. Se tem uma doença no olho, curando aquela doença, a pessoa vai voltar a enxergar. Nem sempre é assim. Então eu trouxe esse olhinho. Até a gente podia falar, né? Quando é que começa a se desenvolver? Porque a minha netinha quase ficou cega graças ao Sérgio Quito, que hoje ela enxerga, não precisa nem de óculos. É verdade. Mas foi uma coisa que eu aprendi, que existe um prazo para a visão se desenvolver lá no cérebro, né, Sérgio? Existe. Deixa eu responder isso aí primeiro, que é bem importante. Quem enxerga, na verdade, é o cérebro. Então, a maturação cerebral não se dá ao nascimento, né? Todos nós sabemos que o ser humano, ele nasce e não está completamente desenvolvido em várias áreas do corpo humano, diferente de outros animais. E a visão também. A visão ela vai se desenvolver plenamente entre o 4º e o 5º ano de vida. Então, se existe algum obstáculo nessa fase, até o 4º, 5º ano de vida, um obstáculo ao desenvolvimento da visão, ou seja, se a imagem não consegue chegar no cérebro por algum motivo, pode ser uma catarata congênita, um olho desviado que não está capturando aquela imagem, a parte cerebral responsável da visão, que é a parte occipital aqui atrás, ela não vai ser estimulada. A visão não vai se desenvolver porque o período crítico de desenvolvimento da visão é justamente esse, nos primeiros anos de vida. Então, se nós não identificarmos precocemente, e aí é importantíssimo os pais, os pediatras se darem conta que alguma coisa está errado, ou fazer um exame de rotina mesmo sem notar nada, e se nós não agirmos precocemente, a gente pode estar condenando essa criança à cegueira irreversível. Então aqui fica um conselho de quem já teve essa experiência, né, Sérgio, do Dr. Sérgio, que é oftalmologista, nasceu, no mês seguinte leva no oftalmologista. Exatamente. Não tem por que não levar no mês seguinte. Tanto é que já existe o teste do olhinho no hospital. Né, que no caso da minha neta não funcionou. É um pouco questionável porque quem faz não é oftalmologista, né? Então, na dúvida, se nota qualquer reflexo diferente, a pupila meio esbranquiçada, um olho meio desviado, a criança que abre mais um olho do que o outro, que leva muito mais a mão num olho do que o outro, qualquer dúvida... Ou não fixa o olhar. Qualquer dúvida leva para um oftalmologista. Né? Há algum tempo atrás, infelizmente, existia um conceito entre vários pediatras que era normal o estrabismo até uma certa idade. A gente ainda ouve falar isso, né? Normal, fica vesguinho. Estrabismo nunca é normal. A criança nasce com uma certa incoordenação motora, que nós chamamos, porque o sistema não está completamente desenvolvido, como eu falei. Então, até que haja uma fixação correta, vai algum tempo, né? Até 2 anos. 2 anos? 2 anos de idade em média. Então, essa história que até 2, 3 anos é normal o estrabismo, com 1 mês de vida, se tem estrabismo, se um olho é desviado, já alguma coisa está errada, já não é normal. O que é normal é uma certa incoordenação motora. Então, ela está te enxergando, às vezes vira, mas depois ela volta a fixar. Agora, se existe um estrabismo, um desvio que se repete, né, ou permanente, alguma coisa está errada. Né? Então, esse é um exemplo de que nós temos que agir precocemente. Né? A catarata congênita é um outro exemplo, em que, depois eu vou mostrar no olho, a catarata, a criança ou a pessoa não enxerga por quê? Porque é uma lente dentro do olho que está opaca. Então é como se tivesse um vidro de uma janela opaco, a gente não consegue enxergar do outro lado. Então a imagem não consegue penetrar através dessa lente opaca, não consegue chegar até o fundo do olho, numa camada chamada retina, e o cérebro não vai enxergar, não vai processar essa imagem. Então existe um obstáculo ao desenvolvimento da visão. Se nós não retirarmos precocemente a catarata,
a gente está condenando essa criança à cegueira. Mais tarde não vai adiantar fazer. E aí fica outra dica de vó experiente na história. Quem pode diagnosticar é o oftalmopediatra, mas quem trata a catarata congênita, é importante a gente falar isso porque tem várias pessoas que passam pelas mesmas experiências que a gente passou. Eu acho que esses conselhos não são em vão, né? Quem trata a catarata congênita é o especialista em catarata, né? Isso é importante falar também. Exatamente. O pediatra, ele é um médico generalista, ele tem um conhecimento geral. O oftalmopediatra também, ele é um generalista do olho. Então, quando você leva o seu filho num pediatra, ele tem uma doença cardíaca específica, ele vai indicar um cardiologista para tratar daquela afecção, né? No olho é a mesma coisa, né? A maioria dos oftalmopediatras, eles são generalistas, um ou outro fazem alguma subespecialidade, mas se a criança tem um problema na retina, o oftalmopediatra vai encaminhar para o retinólogo, que trata de retina. Se tem uma catarata congênita, vai encaminhar para o cirurgião que está acostumado a fazer cirurgia de catarata. Então fica o conselho para você que está passando por essa situação, porque é muito importante saber esses detalhes, né, Sérgio? Isso é fundamental. Então vamos voltar aqui, como é o sistema visual, como é que nós enxergamos. Então, na verdade, quem enxerga não é o olho, como eu falei inicialmente. Quem enxerga é o cérebro. O olho só capta a imagem, né? Imaginem uma máquina fotográfica, aquelas máquinas antigas que na parte da frente tem uma lente, que no caso aqui é a córnea. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Então tem essa primeira lente, que nós chamamos de córnea. Isso aqui é uma lente que tem que ser absolutamente transparente para a gente enxergar. Depois tem uma segunda lente, que é o chamado cristalino, que é uma lente que tem que ser absolutamente transparente, cristalina, como o nome diz. Então a imagem, ela penetra, a luz entra no globo ocular, através dessas duas lentes que têm que ser transparentes, para atingir a retina, que é uma membrana bem fininha, bem delicada que nós temos no fundo do olho. Como se fosse um filme de uma máquina fotográfica antiga, aquelas máquinas que não eram digitais, que tinham um filme e as lentes. Então, essa imagem, ela chega no filme do olho, na retina, e ela vai ser encaminhada para o cérebro através do nervo óptico. E aí lá no cérebro vai ser processada a imagem. É como um equipamento eletrônico, qualquer um rádio, tem que ligar na tomada. Se a tomada não estiver funcionando, o rádio pode estar perfeitamente funcionando, né? O fio pode estar perfeito, mas se não estiver ligado na tomada, não adianta, né? Então o cérebro, digamos assim, é a tomada. O nervo óptico é o cabo do equipamento de som que vai ser ligado na tomada, por exemplo, ou de uma televisão que vai ser ligada na tomada. Então se o nervo óptico tiver algum comprometimento, a imagem que o olho captou não vai ser transmitida para o cérebro. Então muitas vezes não adianta o olho estar perfeito e ter uma alteração neurológica, a pessoa não vai enxergar. Por outro lado, o cérebro, o nervo óptico pode estar perfeitos e alguma alteração no olho pode bloquear a imagem, né? E foi justamente o que eu falei. Essa lente, o cristalino, que quando ela deixa de ser transparente, né, quando ela fica opaca, nós chamamos de catarata. Então, se a criança nasce com uma catarata, a luz não vai conseguir estimular a retina e essa imagem não vai ser transmitida para o cérebro. Então, o cérebro não vai desenvolver a visão nessa criança. Por isso que é fundamental nós tratarmos precocemente, retirar essa lente opaca e substituir por uma lente transparente, além de utilizar óculos, estimular a visão dessa criança. Então isso é muito importante entender como nós enxergamos, porque nós cansamos de examinar pacientes que vêm com uma doença no olho especificamente, querem voltar a enxergar, mas ao mesmo tempo tiveram um traumatismo cerebral, tiveram algum AVC, um derrame cerebral, ou tem alguma doença neurológica. O AVC pode deixar a pessoa sem enxergar Pode, também? o AVC pode deixar várias sequelas, né? Dependendo da área do cérebro que tiver o comprometimento, né? Pode deixar a pessoa sem visão. Por exemplo, a área de trás aqui da cabeça, a parte occipital do cérebro é responsável pela visão. Então, se houver uma isquemia ou uma hemorragia nessa região de trás, uma das sequelas do AVC pode ser a cegueira. Então, o olho pode estar perfeito, mas a pessoa não enxerga em função de um dano neurológico. Que horror, né? Isso pode acontecer. O olho nada mais é do que um órgão de captação, né? Só capta. Assim como o ouvido, que só capta o som, né? Quem interpreta é o cérebro. Quem interpreta é o cérebro. O olfato é a mesma coisa, não é o nariz que sente o cheiro. Quem sente o cheiro, quem sente o gosto não é a língua, né? São órgãos de captação, exatamente. E quem vai processar todos esses sentidos, na verdade, é a nível central, é o cérebro. Até que a Ana falou em fazer o exame com 1 mês, tá, Sérgio? Mas até que idade do nenê o paciente, a mãe e o pai pode esperar? Porque muitas vezes a família não tem condição, né? E para marcar uma consulta, eventualmente, num serviço público, ele vai ter um pouquinho de dificuldade.
Eu já acho que deveria ser fornecido pelo governo, já que o governo adora dizer que medicina devia ser de graça, deviam fornecer o que realmente interessa, né? Porque eu me lembro na faculdade que, sem querer ser injusto com a faculdade, eu adoro a faculdade que eu fiz, mas medicina preventiva era te botar numa vila, no terceiro ano da faculdade, para ensinar o coitado a tomar banho, que não tinha água, né? Que devia beber água potável, não tinha água potável, lavar a cabeça para não ter piolho e, no máximo, fazer um sorinho caseiro porque estava desidratado, com a água que ele tinha, que era a água do riacho. Bom, isso não é medicina preventiva, né? Eu considero, por exemplo, a netinha da Ana, né? Isso sim é prevenção. Teria sido fantástico se tivessem feito o diagnóstico na sala de parto. No hospital. Né? Não fizeram. Isso tira, inclusive das costas da mãe, do pai e dos avós, um peso enorme, né? Porque tu fica sempre naquela assim, será que não foi tarde demais? E no SUS, quando a mãe ganha o bebê no hospital do SUS, ela tem um pediatra que vem ali examinar, né? Tem. Pô, tem que Poderia ter um oftalmologista para fazer, né? Deveria, com certeza. Essa é uma pergunta muito boa e a resposta é muito relativa. O ideal é que todas as crianças fossem examinadas realmente na sala de parto, ou pelo menos no máximo com 20 dias, 30 dias de vida. Isso seria o ideal, né? Nem sempre é possível. Mas assim, se os pais não observam absolutamente nada, se o pediatra não observa nada, mas aí as pessoas têm que ficar observando, se a criança não leva a mão no olho, se não fica fechando, eu diria que pelo menos até 6 meses de vida a criança tem que ser examinada. Com 6 meses a gente consegue reverter a maioria dos problemas. Não é o ideal. O ideal é, por exemplo, se a criança tem um problema num olho, quanto mais precocemente nós diagnosticarmos, melhor. Mas com 6 meses ainda é tempo. Agora, ficar esperando 2, 3 anos, aí é demais, né? Então, eu diria que 6 meses, se não tem nada, se ninguém nota nada, com 6 meses é uma boa época para examinar. Mas se qualquer pessoa da família já nota que tem alguma coisa diferente, qualquer um desses sinais e sintomas que nós mencionamos, já leva bem rapidamente para fazer o exame, porque se tiver que tratar, tem que tratar precocemente. Um outro exemplo, que é uma coisa simples. A criança, às vezes, tem dificuldade de enxergar para longe, se aproxima muito para reconhecer os brinquedos, ou a mãe, ou a TV. Pode ser uma miopia, pode ser uma hipermetropia, que são defeitos dos olhos de nitidez, de falta de nitidez, que a gente prescreve óculos, lente de contato, ou mais adiante cirurgia. Então, se a criança, por exemplo, nasce com um desses defeitos num olho só, uma miopia ou uma hipermetropia num olho, e o outro é absolutamente normal, o cérebro vai dar preferência por desenvolver o olho normal e vai esquecer o olho comprometido por miopia, uma simples hipermetropia. E esse olho vai ficar no esquecimento e vai gerar o que a gente chama de ambliopia, uma falta de desenvolvimento da visão daquele olho a nível cerebral. E aí os pais levam para consultar com 1 ou 2 anos de idade. Já pode ser tarde, porque a criança passou esses 2 anos desenvolvendo um lado só, o lado bom. E o outro lado ficou meio que esquecido. Claro que nós fazemos um tratamento intenso, mas nem sempre se consegue reverter. Por quê? Porque o sistema neurológico correspondente à visão daquele olho não foi desenvolvido, né? E neurônios não se regeneram, tudo tem o tempo certo de maturação neurológica, então às vezes é tarde. Então se nota qualquer coisa, e é muito comum às vezes a criança ficar ou brincando ou vendo televisão e com o olho meio fechado, alguma coisa deve ter errado. Não é mania, não dá para culpar só o hábito, a mania, tem que fazer um exame para ver se não tem alguma alteração, porque quanto mais precocemente nós detectarmos e tratarmos, maior a chance de sucesso de tentar alguma recuperação da visão daquele olho. Quer dizer, essa história da criança pegar e ficar com o rosto encostado na tela da televisão, eventualmente pode ser porque ela não enxerga direito. Pode ser uma miopia, provavelmente. Que eu vejo muito seguido isso em criança pequena, viu? De que a tela é enorme, né? Que pra gente causaria até um mal-estar. E a criança está grudada. Está grudada na tela, né? Isso pode ser um sinal de miopia, e às vezes é uma miopia bem elevada. Então, quanto antes tratar, melhor, com certeza. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta para falar com vocês. Seu sorriso
sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Amor, Oi, amor. Cachorro precisa de espaço. tomei uma decisão. Quem sabe uma bicicleta? Ué, e churrasco? Ai. E agora? Essa foi por pouco. Amor, Oi, amor. tomei uma decisão. Ué, e churrasco? Ai. E agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma amostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Então, nós estamos com o Dr. Sérgio Quito, que é oftalmologista. Aliás, o oftalmologista, né, Ana? O meu oftalmologista, da minha neta, das minhas filhas. E a gente já, se você está assistindo agora, você pode pegar desde o início do programa, tá? Abrindo o site do programa e ver o início da entrevista, que acho que é muito interessante. E como nós estamos com esse calorão todo aí, e esse solaço, que eu acho que esse verão vai ser
infernal, né? Pelo que parece. Eu de jogar tênis no Você já está com uma cor maravilhosa? Pois é, eu estou com uma cor de quem não faz nada, mas é engano, tá? É que na hora do almoço, do pagar a conta, eu aproveito e jogo um tênisinho. E dá para jogar tênis de óculos escuro? Dá, com certeza. Aliás, tem que se jogar tênis. Na verdade, não é só o óculos escuro a questão. Os raios que fazem mal para a saúde, de uma maneira geral, para a pele, para os olhos também, são os raios ultravioleta, o UVA e o UVB. Então nós temos que nos proteger do ultravioleta nos olhos também. Não é só o dermato que prescreve cremes e filtros filtros solares, né? Nós precisamos usar óculos independente de grau, independente da cor do óculos, seja escuro, seja transparente, mas todas as lentes têm que ter filtro ultravioleta. E isso criança é importante. deve usar óculos de sol também? Criança também. O ultravioleta do sol ele provoca doenças na retina, na parte central da retina, que nós chamamos de mácula, que é a parte mais crítica em termos de qualidade de visão e visão de cores. Provoca catarata, né? Nós temos atualmente uma incidência maior e mais precoce de catarata, muito em função da exposição maior que nós estamos tendo ao ultravioleta, sem falar relacionado a outras doenças como diabetes, uso indevido de várias medicações, né? Cortisona é uma delas, mas o ultravioleta, quem absorve o ultravioleta dentro do olho é aquela lente chamada cristalino que eu mostrei antes, né? Para não lesar a retina. Então é uma proteção que o olho tem aos raios ultravioleta. E essa absorção grande do ultravioleta pelo cristalino faz com que o cristalino se modifique ao longo da vida e fique mais opaco. E aí a gente chama de catarata essa opacidade. Então a pessoa tem que usar lente, tanto de óculos como lentes de contato, todas as lentes têm que ter filtro ultravioleta. O óculos escuro, ele dá um conforto maior, porque entra menos luz, só que num ambiente escuro a pupila dilata, né? Nós temos dentro do olho, deixa eu mostrar esse olhinho aqui de novo que eu acho isso bem interessante. Deixa eu só te cortar um pouquinho, Sérgio. Quer dizer que se eu comprar um óculos escuro de má qualidade, vai ser pior. É pior porque vai dilatar e vai entrar mais luz, é isso? É isso que eu vou mostrar. E mais ultravioleta. Não é o problema de entrar todo o espectro luminoso, especificamente ultravioleta. No olho aqui nós temos essa parte central preta que nós chamamos de pupila. Né? Nos olhos azuis, então a gente consegue, ou verdes a gente vê melhor, mas todo mundo tem pupila. Essa parte central que na verdade é um orifício no meio dessa musculatura colorida que nós chamamos de íris. Então, em ambientes claros, a pupila contrai, fica pequenininha, né, para proteger, para entrar menos luz. Em ambiente escuro, ou quando nós colocamos um óculos escuro, a pupila vai dilatar. Dilatando, vai entrar mais luz. E, na verdade, o grande problema é entrar mais ultravioleta. Né? Entrando mais ultravioleta, o que acontece? As doenças provocadas pelo ultravioleta vão ser mais frequentes. Comprar óculos de camelô. Então, o óculos de camelô não tem filtro ultravioleta, então é muito importante ter filtro ultravioleta e quanto mais escuro o óculos, maior a importância de ter filtro que filtre 100% do ultravioleta. Nós temos um equipamento que consegue medir se tem filtro ultravioleta e qual é o percentual que consegue filtrar de ultravioleta. Então, os óculos escuros obrigatoriamente têm que ter filtro ultravioleta. Deve-se jogar, praticar esporte, quando está na praia, quando está esquiando, na neve, porque a neve, toda a superfície clara, branca, reflete muito o sol. Né? Então, a gente pensa só em deserto, em ambientes muito claros, não, mas na neve também a reflexão do ultravioleta é muito grande. E aí a gente está muito mais exposto ao ultravioleta no sol. Então, é fundamental usar um óculos escuro por conforto. O escuro não protege, o escuro dá conforto, o que protege é ter filtro ultravioleta. As marcas boas, as óticas boas, as lojas boas de produtos esportivos que vendem esses óculos escuros, com certeza tem filtro ultravioleta, mas isso realmente é fundamental, isso é muito importante. Não dá para fazer economia com esse tipo de coisa. Não. Eu estava falando no intervalo, inclusive, isso é uma das coisas que eu peco, né? Porque assim, ó, eu gosto de esquiar, e eu fico desconfortável com óculos mais escuros. O óculos me faz uma falta. Mas tu acabou de falar uma coisa que de repente eu posso estar tentando agora. Seria comprar um óculos, de repente, que não seja escuro. Não precisa ser escuro. Né? Mas que tenha filtro ultravioleta. Mais clarinha, pode ser claro. Pode ser transparente. Como é que eu tenho certeza que eu vou comprar um produto? O que eu procuro numa ótica, por exemplo? Tá? Porque eu não tenho como comprar o óculos acompanhado do oftalmologista, que seria o ideal. Com certeza. Posso dar um palpite aqui?
Eu acho, não sei se eu não devia fazer isso no comercial. Com certeza tu tem que fazer uma consulta, estou falando para o oftalmologista. Não, eu vou levar, um pouco vou de levar grau tu vai ter que ter. Sim, vou levar um pouco de grau. Tem que ter. Ele jura que ele tem um olho de águia. Não. O último que eu conheci que tinha olho de águia, Mas não é que eu juro. Um grau lá em cima. Eu ainda consigo operar, eu opero, as minhas cirurgias são pequenas, de detalhe, delicadas. E eu não preciso usar óculos, porque eu enxergo, quer dizer, é o que eu estava falando para o Sérgio na última vez que a gente estava juntos. Claro que eu preciso de iluminação, mais iluminação do que eu precisava quando era moleque. Óbvio. Né? Mas, pelo amor de Deus, se eu vou fazer um transplante capilar, né, que eu vou cortar um fio de cabelo, sem luz, também é para matar o velhinho. Se eu tiver luz, eu enxergo bem, eu consigo separar fiozinho por fiozinho. Quer dizer, provavelmente é aquilo que o Sérgio falou. Eu devia ter alguma alteração antes que compensou com a idade. É provável. Né? É provável. Mas como é que eu vejo para comprar um óculos de boa qualidade, Sérgio? A gente só vai ter certeza se colocar esse óculos num equipamento. Tem que levar no oftalmologista. Chamado espectrofotômetro, né? E naquele equipamento vai sair uma medida ali. Tem algumas óticas que têm esse equipamento, não necessariamente no oftalmologista. Então, você pode perguntar no local onde comprar, seja na ótica, ou seja um óculos de esqui, se eles têm esse equipamento que meça. Porque, claro, vem etiqueta. Se é um óculos de uma marca conceituada, a princípio é para ter ultravioleta. Então, a gente pode ir na confiança. O que não dá para confiar é um óculos de que a gente não sabe qual é a procedência, de camelô, por exemplo. Mas nas óticas boas, nas redes grandes... E marca boa, comprar de uma marca boa, compra o Ray-Ban, tu sabe que confiar, vai ter, né? Exatamente, mas para ter certeza absoluta, só colocando a lente nesse equipamento. Ou no consultório médico, ou muitas óticas têm esse equipamento. Isso então, vence, não, esse filtro? Não, esse filtro não vence. Não, ele está incorporado na lente. E os óculos de criança vêm também, se disser que vem, que tem o VLVB, é para ter, né? A princípio é para ter, a gente tem que confiar. O de criança é brabo, né? O de criança não dá para ter erro. Mas a criança, normalmente tem uma receita, uma prescrição de óculos de um oftalmologista, quando vai fazer um óculos numa ótica. E aí então já leva no oftalmologista de novo o óculos para conferir, ele já confere se tem ultravioleta. A não ser que seja um óculos de sol. Não, uma criança que não precise de óculos. Mas aí tem que conferir, tem que levar esse óculos ou onde comprou, numa ótica ou no oftalmologista para colocar nesse equipamento para medir. Né? Porque senão a gente pode estar provocando problemas futuros. Não é de imediato o aparecimento de uma degeneração na retina ou uma catarata. Mas vai ser mais precocemente na vida. Ao invés de ser aos 80, vai ser aos 50. Né? Então tem esse risco. Em relação à questão do verão, né, que você comentou, tem um outro cuidado também que é muito importante falar, que é a questão da conjuntivite, as contaminações. Né? Por mais que as piscinas tenham cloro, o cloro não protege 100%. Né? E as conjuntivites infecciosas, claro, existe uma conjuntivite alérgica, que é da pessoa, mas eu estou falando daquelas infecciosas. Uma conjuntivite pode levar cegueira? Pode. Reversível, dá para reverter com raríssima, uma exceção, basicamente, ou pouquíssimas exceções. Por que a conjuntivite pode levar a cegueira? Porque o que é a conjuntivite? Vou mostrar aqui de novo nesse olho. Cobrindo a parte branca do olho, chamada esclera, nós temos uma membrana bem fininha chamada conjuntiva, que quando se inflama, então nós chamamos de conjuntivite. Só que essa inflamação e infecção da conjuntiva, ela pode se estender para a córnea. Então, se a córnea ficar comprometida, ela pode deixar de ser transparente. E se for uma bactéria muito agressiva, como por exemplo o gonococo, felizmente hoje é raro, não só pode deixar cicatriz, mas como pode perfurar. Existem algumas bactérias que podem provocar uma perfuração do globo ocular e aí pode acabar perdendo a visão. É muito raro nos dias de hoje. Mas existem algumas conjuntivites virais, existe um vírus chamado adenovírus que pode deixar uma cicatriz na córnea e comprometer a visão. Não é cegueira, mas a visão pode ficar comprometida. E aí se troca a córnea? Aí em casos assim extremos, a gente pode trocar a córnea, fazer um transplante de córnea. Mas antes disso existem outros tratamentos com colírios, com laser, para tentar reverter a situação, ou pelo menos tentar melhorar, para não ter que fazer um transplante de córnea. Quando necessário, se faz transplante de córnea. Mas os cuidados que as pessoas têm que ter no verão, então, por exemplo, piscina é um caldo de cultura, é um meio muito bom, né, para transmissão de qualquer tipo de processo infeccioso. Claro que uma piscina bem cuidada é melhor, mas vai num clube onde um monte de gente entra na água, por mais cloro que tenha, sempre é um certo risco. Então a pessoa que está com conjuntivite não deve ir na piscina.
né? Tem que fazer o tratamento e a gente fala e muitas vezes a criança vai, né? O adulto vai, acha que não vai acontecer nada, mas aí está transmitindo para outras pessoas. E o contágio é bem frequente, né? Sem falar dos cuidados de higiene que a pessoa tem que ter, né? De lavar as mãos, passar um álcool nas mãos. A lavagem de mãos é um ato tão simples que parece bobo, mas é impressionante como diminui muito o risco de contágio. Então, no verão... De um monte de coisa, né? De um monte de coisa. Gripe, eu estou falando de conjuntivite, mas isso vale para todas as infecções, inclusive a gripe, principalmente as infecções de vias aéreas, né, respiratórias. Mas a conjuntivite, ela causa um desconforto grande, ela pode deixar sequela na córnea, né, como o Miguel comentou, cicatriz na córnea pode comprometer a visão. Então, esses cuidados preventivos, agora no verão, onde é muito comum várias pessoas se reunirem no mesmo ambiente, como na piscina, clubes, né, ambientes fechados, isso aí aumenta um pouco o risco de contaminação. E, por favor, né, se tem conjuntivite, não vá perguntar para o farmacêutico que vai usar, né? Bom, tem que ir no oftalmologista, né? Sem falar nisso, por quê? Graças a Deus, hoje em dia não se vende mais colírio, porque a maioria tem antibiótico, né? Os colírios à base de antibiótico é que são proibidos vender. Mas tem os com corticoide, né? Mas eu recentemente examinei um paciente que ele teve herpes ocular, né? O mesmo herpes que dá no lábio, aquelas bolhas, né, no nariz e genital, pode dar no olho. Ele foi na farmácia e comprou colírio de corticoide. Que maravilha. O que aconteceu? O herpes se proliferou, adorou, né? E acabou com uma perfuração ocular. Então, assim, essa história de comprar, exatamente o que a Ana falou, não deve se comprar nada, mesmo sem antibiótico, que a venda é permitida. Por quê? Porque a gente tem que ver qual é o tipo de conjuntivite. Tem conjuntivite bacteriana, viral, alérgica. Isso o oftalmo vê na hora. O oftalmo examinando consegue detectar que tipo... Primeiro, se é uma conjuntivite. Tem casos em que o paciente está com o olho vermelho, está com sensação de areia e não é conjuntivite. Existem várias doenças da córnea ou da parte branca do olho da esclera que dão os mesmos sintomas e não é conjuntivite. Então aí vai no balcão e o balconista, nem farmacêutico, é o balconista que sugere algum colírio que pode não estar indicado para aquele caso. Além disso, se usar um colírio de antibiótico, que agora realmente não é mais vendido, mas se a pessoa tem em casa um colírio que tinha para outra conjuntivite... Minha irmã usou, eu vou usar o dela. Exatamente, minha vizinha usou, está sobrando lá, vou pegar o dela. Isso as pessoas cansam de oferecer. Eu tenho um colíriozinho bom que não quer usar. O que acontece? Essa pessoa ela vai estar criando o que nós chamamos de resistência bacteriana, ou seja, aquelas bactérias elas podem ficar resistentes àquele antibiótico, se for usado indevidamente, e aí nós vamos ter que usar um antibiótico mais forte e nós vamos estar criando bactérias mais resistentes aos antibióticos que nós temos hoje. E aí tem que ser criados novos antibióticos para essas novas bactérias. Então, é um processo que não tem fim. Então, a automedicação é absolutamente errada, porque a pessoa pode estar tratando de maneira errada, pode ter efeitos colaterais, às vezes graves, né? Ou pode ter esse problema da resistência bacteriana. Outra coisa que eu vejo muito o pessoal fazer, Sérgio, é usar colírio, a gurizada principalmente, porque o olho está mais vermelho ou menos vermelho, tá? Qual é o problema que isso pode causar? Esses colírios que deixam o olho branco, eles são a base de uma substância que nós chamamos vasoconstritor, ou seja, eles contraem o vaso sanguíneo e aí, claro, fica mais branquinho. O problema é que eles causam dependência. A pessoa usa o vasoconstritor, na hora o olho fica branco, daqui a pouco o vaso dilata de novo e fica vermelho. Aí tem que usar é que nem uma droga. A pessoa tem que usar cada vez mais frequente para obter o mesmo efeito. É que nem quem usa para o nariz, né? É que nem quem Passa usa para o efeito, nariz. Ele tem que botar mais. mais. Tem que botar de novo. E esses vasoconstritores, eles têm efeitos colaterais. O olho fica muito seco, eles alteram a lágrima e o olho seco pode provocar úlcera de córnea, sem falar do desconforto de estar sempre com sensação de areia. Essa vasoconstrição, se toda hora tiver vasoconstrição, vai diminuir o calibre vascular, vai passar menos sangue, então vão chegar menos nutrientes para as estruturas oculares, então não convém, né? Não tem por que ficar usando. Se o olho fica vermelho, primeiro a gente tem que tentar identificar a causa. Tudo bem que tem pacientes que a gente não tem uma causa específica, mas então usa um lubrificante sem vasoconstritor, gelado, coloca na geladeira e pinga uma gotinha gelada. Bota um sorinho fisiológico. Soro fisiológico. Isso né? para o olho vermelho. Para o olho vermelho, que não tem uma causa conhecida, que não é conjuntivite, que não é uveíte, que não é glaucoma, tem várias outras. Às vezes é a gurizada que vira à noite, né? Bom, pode ser cansaço? Aí tudo bem. Não tem como não ficar com o olho vermelho, né? Aí tem que dormir, aí tem que descansar. Exatamente. Eu acho que meu próximo investimento, meio, vamos dizer assim, contragosto, porque eu não tenho o hábito de usar óculos, né? Vai ser investir para fazer esporte, principalmente, né? Porque eu gosto muito de jogar tênis num horário que é o horário meio-dia de sol, né?
E ainda prefiro ficar do lado que de repente pega mais sol, né? Assim como se preconiza usar filtro solar na pele para prevenir diversos tipos de câncer de pele, também tu tem que usar um óculos com filtro UV para tu não ter catarata precocemente. Te aconselho sim a comprar um óculos com filtro ultravioleta. Bom, de novo nós vamos para o comercial, mas nós já estamos voltando. Com essa mania de... A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce? A gente tem que esperar o intervalo, filha. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, estamos indo para o último quadro, né? Infelizmente, Sérgio, olha, mas quem fala, eu ficaria aqui mais 3 horas batendo com um colega papo. que fala bem. E o bom é que é o seguinte, tá, pessoal? A gente já falou isso, mas eu vou ser repetitivo. No intervalo, a Ana e eu ficamos fazendo consulta aqui. É o abuso extra do entrevistado. Tá? Mas a Ana estava falando, Sérgio, de a gente falar um pouquinho sobre olho seco, que eu acho que é uma queixa frequente. E sabe que cada vez, eu não sei se é coincidência ou não, cada vez eu conheço mais gente com olho seco. Isso tem aumentado? Tem aumentado tanto a frequência do olho seco como o diagnóstico do olho seco. Antigamente não se fazia muito diagnóstico de olho seco, se culpava outras coisas. Hoje a gente faz um diagnóstico melhor de olho seco. O que acontece? É um assunto bem interessante. Vou mostrar o olhinho de plástico para todo mundo entender de novo. A superfície do olho aqui na frente, ela tem que ser protegida. E quem protege essa primeira membrana aqui, a córnea, é a lágrima. A córnea é uma membrana transparente. Um dos fatores que fazem com que ela permaneça transparente é a constante lubrificação. Se essa superfície fica seca, ela fica mais fosca, né? E se ela fica bem lubrificada, ela fica mais transparente. O interessante é que quando o olho está seco, eu não sei se tu já teve olho seco, mas eu principalmente quando eu estou lá na Califórnia e fico olho seco, diminui muito a minha visão. Diminui, ela fica embaralhada. Mas justamente por isso que eu estava mostrando. A córnea é a primeira lente que nós temos na frente do olho. Se essa primeira lente fica embaçada, a visão fica embaçada. E para ela ficar bem transparente, a lubrificação adequada é absolutamente necessária. Então o olho seco, além de causar ressecamento, sensação de areia, causa turvação da visão. Tem alguma coisa que a pessoa possa fazer para prevenir o olho seco? O olho seco tem várias causas, né? Uma das mais frequentes na mulher, as alterações hormonais que vêm com a idade. Então, entre 50 e 60 anos, normalmente, existe uma frequência maior de olho seco em função dessas alterações hormonais. Durante a gestação, durante a gravidez, as alterações hormonais às vezes também provocam um certo olho seco. Então, a pessoa que usa lente de contato, de repente, não consegue mais usar lente de contato na gravidez. Existem doenças que provocam olho seco também, mais frequentemente, como diabetes. Doenças reumatológicas, é bem comum, pacientes com artrites, diversos tipos de artrites, mas principalmente artrite reumatoide, lúpus. Então, se a pessoa sente qualquer alteração do tipo sensação de areia, algum desconforto, um pouco de olho vermelho, tem que consultar para tentar identificar a causa.
Porque pode ser um alerta, né? Exatamente, porque aí a gente vai tentar identificar qual é a causa para tratar a causa. Não adianta ficar tratando a consequência é o olho seco. Mas se o olho seco for causado por um problema reumatológico, por uma diabetes, por uma alteração hormonal, se a gente tratar a causa, a gente vai tratar não só o olho seco, como outras consequências dessa doença de base, né? Então esse é o primeiro passo. Segundo aspecto, a pessoa que tem olho seco em ambientes com ventilador, com poluição, produtos químicos voláteis, ar-condicionado que resseca o ambiente, vão sentir mais. Os sintomas vão ser bem mais exacerbados nesses ambientes. Então, esse é um alerta muito grande. Vento. A pessoa pega a bicicleta, vai andar de bicicleta, o vento no rosto, né? Isso aí... ar-condicionado de carro. Ar-condicionado de carro incomoda bastante, né? Uma outra causa de olho seco é lente de contato gelatinosa. A lente gelatinosa, ela tem água dentro, então ela absorve um pouco a lágrima e aí às vezes resseca. Se a pessoa já tem uma predisposição a ter olho seco, a lente de contato pode provocar o olho seco também. Então, a prevenção passa por aí, por tentar fazer um diagnóstico precoce, inicial. Segundo lugar, existem vários tipos de tratamento de olho seco. Olho seco não é só pingar um colírio lubrificante. Primeiro que existem vários tipos de olho seco. Pode ser a camada aquosa da lágrima, pode ser a camada de gordura, porque a lágrima tem uma pequena camada de gordura, ela tem muco. Então a gente tem que identificar qual é a camada que está mais comprometida para ver qual é o colírio mais adequado. Existem medicamentos que aumentam a produção da lágrima, tem outros que melhoram a qualidade da lágrima, como por exemplo o ômega 3, né? A suplementação com ômega 3 nós fazemos de rotina. Então assim, óleo de linhaça, peixes do tipo salmão, etc. Isso melhora a qualidade, não é quantidade, melhora a qualidade da lágrima. Então vai haver um equilíbrio maior entre essas três porções da lágrima que eu mencionei, a camada aquosa, a oleosa e a de mucosa, de mucina. Então tem vários tipos de tratamento para olho seco, não é só pingar um colírio de vez em quando sente alguma coisa. Olho seco geralmente é uma doença crônica e como toda doença crônica, o tratamento tem que ser crônico, tem que ser prolongado. Não adianta a pessoa ir no oftalmologista e querer um colírio que vai usar 3 dias ou um mês, que vai ser milagroso e vai curar. É como outras doenças crônicas, a diabetes, hipertensão arterial, são doenças que não têm cura, a gente consegue controlar para evitar complicações. O olho seco também é uma doença permanente, o tratamento tem que ser de manutenção, tem que ser permanente, para aliviar os sintomas, para não prejudicar a visão e para evitar complicações também. Se a córnea, essa membrana aqui fica muito seca, ela pode ulcerar. E uma úlcera de córnea pode ser grave, pode comprometer a visão. Mas né? Isso é dolorido, né? Isso é muito dolorido. Não, quando chega numa fase de úlcera de córnea, a dor é muito grande. Mas geralmente o paciente vai consultar antes, quando tem sensação de areia. Mas o que eu falo não é a consulta precoce, mas o tratamento permanente. O paciente às vezes tem dificuldade de entender que ele tem uma doença crônica. Ele quer tratamento que cure, que seja milagroso e para ontem, né? Nem sempre nós conseguimos isso na medicina. Então, tem situações como olho seco em que a pessoa vai ter que usar a medicação constante, né? Para o resto da vida na maioria das pessoas. A boa notícia é que os medicamentos para olho seco, eles dificilmente têm efeito colateral. As lágrimas artificiais, o ômega 3, medicamentos que aumentam a produção da lágrima, eventualmente se faz uma cirurgia também para aumentar a produção da lágrima. Então são medicamentos que não têm efeitos colaterais, né? Só que tem que fazer parte da rotina da pessoa esse tratamento de manutenção. Mas é uma doença que tem sido cada vez mais frequentemente diagnosticada e ela é mais frequente também. Por quê? Porque nós estamos muito mais em ambientes com poluição, né? A poluição faz a lágrima evaporar mais facilmente. Nós frequentamos muito mais ambientes com ar-condicionado, como tu falou, e o ar-condicionado resseca o ambiente. Antigamente não se ligava tanto ar-condicionado. Hoje em dia, onde tu entra, tem ar-condicionado. Exatamente. Graças a Deus. A gente vivia sem ar-condicionado. Graças a Deus, mas resseca mais. Nós vivíamos sem ar-condicionado. Hoje em dia, ninguém mais vive sem ar-condicionado. É bem mais comum. Tu falou em cirurgia para aumentar? Por olho seco. Existe. Isso em casos mais assim exacerbados, né? Nós fazemos alguns procedimentos. Em primeiro lugar, não é bem uma cirurgia, nós fechamos o canal lacrimal. O olho, na verdade, ele tem 2 canais lacrimais, um superior e outro inferior. Tu deixa mais tempo a lágrima. Porque a lágrima ela é produzida por uma glândula que nós temos aqui do lado, a lágrima é produzida, vai para o olho e sai do olho através de 2 canaizinhos. Porque se a gente não tivesse esses canais de escoamento da lágrima, a lágrima transbordava e a gente vivia chorando. Então eles entram através desses canaizinhos, vão para o nariz, garganta e a gente engole a lágrima. Esse é o mecanismo normal. Então, se a pessoa produz pouca lágrima, e se nós fecharmos esse canalzinho de saída da lágrima, a lágrima vai ficar mais tempo dentro do olho.
Isso são procedimentos que se faz no consultório, não chega a ser uma cirurgia. Mas existem casos mais severos em que o olho é muito seco. Se o paciente teve uma queimadura, tem doenças imunológicas, doenças reumatológicas, às vezes nós temos que fazer transplante de glândula salivar para o olho. Então, na verdade, vai haver produção de saliva no olho, porque a saliva ela é muito parecida com a lágrima, em termos de substâncias que tem na saliva. Um outro tratamento que nós utilizamos muito e funciona muito bem é preparar uma lágrima artificial a partir do sangue da própria pessoa. O sangue tem vários componentes, porque a lágrima, na verdade, vem do sangue, né? O sangue circula na glândula lacrimal e a glândula lacrimal ela filtra o sangue e acaba produzindo a lágrima, resumindo é isso. Então, se nós coletamos o sangue, fazemos um processamento e preparamos lágrimas artificiais a partir do sangue, essa lágrima artificial natural do próprio sangue da pessoa vai ser muito melhor do que qualquer lágrima artificial produzida num laboratório. Né? Então, são procedimentos... Como é que a gente faz isso? Vai lá no consultório, tu recolhe o sangue... Nós não fazemos no consultório. Isso aí, lá no Hospital de Clínicas, onde nós trabalhamos, nós temos um centro de pesquisa em que nós fazemos isso. Tem uma bióloga que trabalha conosco, então é para casos muito específicos, mas funciona muito bem. E o transplante de glândula salivar é para casos específicos, mas funciona bem também. Dependendo da situação, às vezes nós temos que lançar a mão. Poxa, que coisa... Isso é uma... Para mim é uma novidade, né? Quando eu passei pela oftalmologia... Acho que não existia isso, né? Não, era muito pouco falado. Mais de 30 anos, né? Os estudos sobre o olho seco, eles desenvolveram muito nos últimos anos, porque a incidência aumentou muito. Então, tem muitas pesquisas nessa área e é bem prevalente e incomoda, né? O paciente está num ambiente, um olho irritado e às vezes... Diminui muito a visão. Então, consegue ler. Diminui a visão e às vezes o sintoma é lacrimejamento, não é ressecamento. Ou seja, o olho está seco porque a qualidade não é boa, e aí existe uma produção aumentada dessa lágrima na tentativa de compensar, então ele tem quantidade de lágrima, lacrimeja, mas é uma lágrima de baixa qualidade, que não protege a córnea, e o olho continua seco e altera a visão. Para manter a juventude do olho como prevenção, Sérgio, suplemento ou algum tipo de... Os suplementos que comprovadamente funcionam. Ômega 3, como eu mencionei, né, para proteção da superfície. Luteína ajuda bastante a função da mácula, que é a parte central da retina. Mantém mais jovem, né? Então, exatamente. Antioxidantes, isso tem vários estudos comprovando que tanto antioxidantes como luteína diminui o risco da pessoa desenvolver uma degeneração da parte central da retina depois de uma certa idade. Aquelas vitaminas para olho que a gente encontra nos Estados Unidos? Na maioria das vezes são à base de ômega 3, vitamina A, que tem bastante, que é um pouco questionável, mas na maioria das vezes tem, e luteína, né? O zinco e o selênio também, há um tempo atrás se utilizava, hoje é um pouco questionado, mas também esses complexos vitamínicos costumam ter. Suplementando via oral, tu vai suplementar, vai chegar lá. Sim, tudo via oral, né? Tudo via oral vai chegar lá, exatamente. Mas esses componentes, eles ajudam também. Além disso, fazer consultas oftalmológicas periódicas para ver se a pessoa não tem um problema, porque tratando precocemente, muitas vezes a gente consegue prevenir problemas que às vezes vêm com a idade, né? Por isso que nós somos contra a pessoa simplesmente comprar um óculos sem ter uma consulta médica. Porque uma coisa é o óculos com o grau, que pode dar coincidência de comprar e acertar o grau. Mas tem que examinar para ver se a pessoa não tem uma doença, se não tem glaucoma, alguma doença na retina, catarata, etc. O glaucoma, quanto antes se como nós já comentamos, né? O glaucoma é uma doença que, se não tratada, pode levar à cegueira. E é silenciosa, né? É uma doença absolutamente silenciosa, a pessoa não sente nada com raras exceções, a não ser quando é o glaucoma agudo, mas a maioria dos glaucomas são crônicos, né, que a pessoa não sente absolutamente nada, só vai ser detectada se for examinado. O nervo óptico, medir a pressão ocular, isso não se faz na ótica, não se faz no camelô, onde se compra óculos, né? E o glaucoma tem que se tratar no início, por quê? Porque é uma doença que vai atrofiando o nervo óptico. E nervo óptico são células nervosas que não se consegue regeneração. Então, numa fase final do glaucoma, em que a pessoa já está enxergando pouco, não tem mais volta. Que o glaucoma é uma doença também crônica, que nós temos que prevenir a complicação grave, que é a cegueira. A maneira de prevenir é examinar de vez em quando e fazer o tratamento correto. De quanto em quanto tempo seria o ideal? A partir dos 40 anos de idade, o ideal é uma vez por ano, né, para fazer todos esses exames. Estou devendo alguns anos já. A pessoa que já tem algum problema, como por exemplo miopia, astigmatismo, né, que usa óculos,
Na adolescência tem que ser de 6 em 6 meses, porque com o crescimento da criança e do adolescente isso vai mudando mais rapidamente. Até os 18, 20 anos tem que ser de 6 em 6 meses. Depois, a princípio, dá para ser um controle anual. Uma outra forma também de prevenir envelhecimento, que tu perguntou, é usar um filtro ultravioleta, né? Porque o ultravioleta ele envelhece, o cristalino, né? Ele pode provocar também uma alteração na retina, então é uma forma de proteção, é que nem a pele, né? Pegar muito ultravioleta, a pele acaba envelhecendo mais precocemente. A grande vantagem é que eu passo muito tempo, como todo médico, dentro de sala fechada. É raro a gente ter um tempinho, apesar da cor, né, do bronze, mas eu acho que é uma preocupação que a gente muitas vezes esquece, né? Porque, por exemplo, o óculos, para mim, como eu estava comentando, me irrita um pouco usar. Um pouco é hábito também, não está treinado, né? Como a Ana e alguns colegas disseram, não, mas tu deve ter alguma coisa no olho, né? Que por enquanto não está me incomodando. Então eu não tive assim a necessidade de usar isso durante a juventude. Mas eu acho que... Isso que eu não falo, fazer uma avaliação, uma consulta para ver o que está acontecendo, né? Para medir a pressão, examinar a retina. Existem algumas doenças na retina que são silenciosas também, especialmente o míope. Quem tem miopia um pouco mais alta, às vezes tem doenças na retina que provocam descolamento de retina. A pessoa no início não sente nada. Aí ela fica usando o óculos dela, ou faz a cirurgia, ou usa lente de contato e nunca examina a retina. E aí a pessoa pode ter um descolamento de retina. Nossa. Então, se examinar precocemente, e se nós detectarmos uma lesão que predispõe ao descolamento de retina, muitas vezes dá para se tratar e diminuir o risco dessa pessoa ter um descolamento. Nós tivemos uma pessoa na família que teve melanoma de coroide, que ela só achou que estava precisando de óculos e tal, e ainda bem que ela foi logo no oftalmo. Exatamente. E melanoma de coroide, o tratamento, dependendo da fase que se encontra, é bem difícil, bem complicado. Tiraram o olho, em uma semana tiraram o olho. E às vezes retirar o olho não impede da pessoa ter metástase, dependendo. Porque o melanoma é um dos tipos de câncer extremamente agressivo. Né? Exatamente. Então tem que se pegar no início, né? E se detecta no início o melanoma de coroide, muitas vezes a gente consegue evitar complicações bem graves mais adiante. O paciente diabético, ele é um paciente que ele deveria procurar mais seguido o oftalmologista? O diabético deveria ir a cada 6 meses no mínimo para o oftalmologista, porque o diabético aumenta a incidência, aumenta o risco de glaucoma, que é uma doença que pode levar à cegueira, a retinopatia diabética, a retina, que é aquela membrana bem fininha que eu mostrei no início do programa, pode sofrer com a diabetes, pode sofrer áreas de hemorragia ou áreas de isquemia, como um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, né? A retina também sofre com a diabetes, pode provocar descolamento de retina, hemorragias na parte central, aumenta o risco de catarata e de olho seco, como mencionei. Catarata e olho seco são doenças que dá para a gente melhorar a condição de vida do paciente. Mas o glaucoma, se pegar numa fase adiantada, ou a retina, se já estiver muito comprometida, a retina também são células nervosas que não se regeneram. Então, se a retinopatia diabética passa de uma determinada fase, se fazem milhares de tratamentos, mas nem sempre se consegue reverter. Muitas vezes se consegue segurar, né? Manter aquela visão que o paciente tem. E às vezes já é uma visão baixa, às vezes já é tarde. Então, a medicina preventiva aí é fundamental, né? E é difícil convencer os pacientes porque eles não sentem nada, estão enxergando bem, a diabetes está controlada. Claro que com a diabetes controlada o risco é menor, mas tem vários casos com a diabetes controlada que a pessoa tem anos de diabetes, tem mais de 10, 15 anos de diabetes que começam alterações, mesmo com a diabetes sob controle. Se a diabetes estiver descontrolada, pior. Então, quanto mais no início nós conseguirmos detectar, por exemplo, uma retinopatia diabética e tratá-la, ou um glaucoma, menor o risco dessa pessoa ficar cega, porque numa fase mais adiantada da doença, muitas vezes não é reversível. O hipertenso tem mais propensão? O hipertenso tem uma certa chance de desenvolver também uma retinopatia hipertensiva, mas é mais raro. Só se é um hipertenso assim, de longa data, muito descontrolado. O diabético é muito mais comum. O hipertenso realmente não nos preocupa tanto. O diabético nos preocupa mais. Então, acho que para você que está assistindo, criança, né, nasceu, o ideal seria no primeiro mês fazer um exame, né, com oftalmologista. Se cabe meu conselho no primeiro mês. A gente tem experiência disso em casa, né? Eu tenho uma netinha que apesar de ser médico, né, mas já está distante dessa área da medicina há um bom tempo, e a filha é médica, graças a Deus,
eu me lembro que ela dizia assim, não, eu acho que ela não consegue, ela tem um pouquinho de estrabismo. E eu não notei, realmente não notei. Então, hoje em dia, dúvida tem que levar. Hoje em dia ela usa óculos, né? Então, porque senão ela estaria com o estrabismo adiantado, realmente. E não é só a questão estética do estrabismo, é o que o estrabismo vai provocar, que é a falta de desenvolvimento da visão. Da visão, né? Estética se corrige, se faz uma cirurgia e se coloca os olhos paralelos no lugar. Só que mesmo os olhos paralelos, depois de corrigir, se o cérebro não desenvolveu a visão desse olho, não adianta colocar o olho no lugar. É aquilo que eu mencionei no início. Então tem que tratar no início para evitar que a visão se perca. E depois dos 40, uma vez por ano? Isso. Se for diabético, a cada 6 meses. Exatamente. Não dá pra gente abandonar o corpo da gente, Se for reumático, se a pessoa tiver um problema reumatológico também, de 6 em 6 meses. Não dá pra gente abandonar o corpo, né? Tem que se cuidar, ainda mais os olhos. Ficar sem enxergar deve ser muito difícil. Nós tivemos uma avó, né, que ficou cega no final da vida. Por usar a medicação Ela usava medicação... Usava por conta própria. Ficava pingando cortisona dentro do olho. Aí é brabo, né? Aí realmente ela ficou cega. Foi um bom exemplo para nós jamais fazermos isso. E justamente usava colírio por quê? Porque meu tio dava de graça para ela. Dava e era da área, né? Mas não é que ele dava, né? É que ele tinha e ela usava por conta, né? O corticoide ele pode levar a cegueira pela catarata, que é reversível, pela hipertensão, ou pelo glaucoma, que hipertensão, que aí é irreversível, não tem o que fazer. Provavelmente ela deve ter tido isso. O corticoide ele é muito bom, mas tem que ser usado com muito critério e por um período curto. Prescrito pelo médico. Prescrito por médico, sempre. Período curto. É raro a gente prescrever para ficar usando permanentemente. E nem vamos falar prescrito pelo médico, prescrito pelo oftalmologista, né, o especialista na área. Porque às vezes tem gente que acha que pode prescrever até o que não é da área dele. Tem mais essa. Mas a gente quer agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade de estar conosco. Tu já veio várias vezes, a gente adora quando tu vem, que é uma aula de oftalmologia. Muito obrigada, viu? Eu vou procurar um óculos com UVA e UVB agora. E um oftalmologista. Oftalmologista. Eu que agradeço. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Sempre vocês estão de parabéns pelo programa maravilhoso que vocês proporcionam para todos nós. Nós que agradecemos. Muito obrigada, viu, Sérgio? Muito obrigada. E a gente se encontra sábado que vem. Até lá. Sérgio...